Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa 7ª aula. Aqui vocês têm a correção da 5ª aula. Façam, então, a correção, né? Certinho, deixe tudo ok aí no caderno de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a crosta terrestre. O que é essa crosta terrestre? Ela é a camada sólida da Terra, é onde vivem os seres vivos, plantas e animais, é composta por rochas e minerais, e ela tem uma espessura de 5 km a 70 km, então, é a espessura dela. Ela forma os continentes e o fundo dos oceanos, e ela está fragmentada em pedaços que são chamados de placas tectônicas. E essas transformações, então, desta crosta terrestre, sejam elas naturais ou pela ação do homem, formou, então, os relevos. Aí vocês têm as placas tectônicas, são placas que formam a nossa crosta terrestre. Ela se movimenta, né? Ela tem um movimento constante, essas placas, fazendo com que elas se afastem ou elas se aproximem. Então, devido à formação dos tipos de relevos diferentes, vamos ver alguns deles. Nós temos aqui, então, um tipo de relevo que são as cadeias montanhosas. É um grupo de montanhas juntas e que ela se formou por causa das placas tectônicas. Por quê? Porque devido ao impacto das placas tectônicas, elas fazem com que terras e rochas subam, né? E outros sedimentos também, formando essas montanhas. As planícies, então, é um relevo plano, com pouca altitude, é aplainado, né? É reto, a altitude muito baixa. Os planaltos são relevos relativamente plano em determinadas regiões, em outras apresentam uma altitude elevada. Como é que se formaram então os planaltos? Eles se formam pela imersão do magma, lá dos vulcões, pela erosão da água e pelo derramamento das geleiras. Núcleo e o manto. Então vamos ver um pouquinho também aqui do núcleo e do manto da Terra. Então, tem a crosta, tem o manto, tem o núcleo externo e o núcleo interno. O manto, ele é formado por minerais e ele está em uma forma pastosa, chamado de magma. Quando esse magma ele chega à superfície da Terra através dos vulcões, ele recebe o nome de lava. E a temperatura é de 3.400 graus e ele tem uma profundidade de 2.900 quilômetros. Então, uma temperatura bastante alta. O núcleo externo, ele é formado pelo ferro em estado líquido, porque a temperatura lá é de 3.000 graus. E o núcleo interno, então, é formado de ferro e níquel, só que ele está em estado sólido, mesmo a temperatura sendo tão alta de 6.000 graus, mas ele continua sólido devido à pressão. Então, tem uma pressão no centro da Terra sobre o ferro e o níquel que impede que eles se tornem líquidos. Os vulcões, então, né? Ou o magma que sobe, certo? Por uma abertura e elimina, então, essa lava, né? Esse fogo e esses gases. Os vulcões, eles se formam através das placas tectônicas que ficam se chocando e se movimentando e o material sobre elas, então, é expelido. Aí nós temos o magma, né, a lava. E a atividade de vocês é o seguinte, vocês vão fazer um desenho onde tenha uma cadeia montanhosa, uma planície ou um planalto. Vai ser feito em folha de ofício,
ou numa folha de caderno de desenho, e é para colorir. Então, vocês vão escolher, ou vocês fazem uma cadeia montanhosa, ou vocês fazem uma planície, ou vocês fazem um planalto em forma de desenho, ok? Obrigado e um bom dia para vocês.